Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, Debate 93 especial nessa quarta-feira, dia 19 de setembro de 2018. Fale com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, e aos nossos queridos ouvintes. Hoje, Debate 93 especial. Você e o candidato, já estamos aqui com o candidato Eduardo Paes, candidato ao governo do estado, e por isso, hoje, nós não temos aí a homenagem aos pastores que estão fazendo aniversário. Então, se o pastor faz aniversário hoje, guarda aí e envia pra gente amanhã, que amanhã a gente vai orar. Pastores e pastoras celebrando mais um ano de vida. Hoje e amanhã nós vamos cantar parabéns com muita alegria, homenageando esses queridos pastores que nos acompanham todos os dias. Estamos juntos no Debate 93. Temos feito, minha gente, semanalmente, acolhido carinhosamente, com muito respeito, os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, nas suas melhores colocações, segundo as pesquisas, tendo feito o sorteio com cada um deles, estipulado o dia, a data exata, a ordem de participação de cada um deles e também o formato do nosso Debate 93. Hoje acolhemos com carinho o candidato do DEM ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Eduardo Paes, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Debate 93 especial aqui na 93 FM. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes da 93 FM. Agradecer a Deus eu poder estar de volta aqui. Fazia um tempo que eu não bati um papo contigo. JR é uma figura que eu gosto, admiro muito. Agora, fico meus parabéns aqui, já que a gente proibiu pela minha presença o parabéns aos pastores, fica aqui meus parabéns a todos os pastores que aniversariam hoje. Maravilha. São 11h04, minha gente, você já sabe, você faz a pergunta, eu vou vocalizar aqui e o candidato vai responder. Você pode encaminhar pra gente ainda durante o nosso Debate 93 de hoje para o nosso e-mail debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Também no nosso site tem ali a tela, né? Na TV do site tem imagem do candidato Eduardo Paes. Você clica naquela imagem e você pode também encaminhar pra gente a pergunta para ele agora. Durante o nosso Debate 93 de hoje, nós vamos conversar, trazendo aqui as perguntas encaminhadas e feitas pelos nossos maravilhosos ouvintes. Muito bom dia para você que nos acompanha no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Candidato Eduardo Paes, vamos à primeira pergunta encaminhada aqui pelo nosso ouvinte Alisson. Ele diz: sou taxista do Rio de Janeiro, gostaria de saber suas propostas para a melhoria do serviço de táxi aqui no nosso estado, tendo em vista que a Uber ainda continua sem regulamentação, enquanto a nossa classe é taxada demasiadamente, é o que diz aqui o nosso ouvinte Alisson. Os taxistas, olha, são os taxistas da cidade do Rio, né? Conhecem bem a minha posição em defesa deles, né? Essa é uma categoria que presta um serviço relevante, que respeita um conjunto enorme de regras, né? Enfim, você tem, essas regras em geral são regras municipais, não são regras estaduais, é importante dizer isso, né? Às vezes, acho que pelo fato de eu ter sido prefeito, JR, tem muita gente às vezes me fala, olha, se você se eleger, você vai fazer tal coisa, que são às vezes tarefas municipais. A minha postura como o vereador do estado, e aí o Detro tem um papel importante nessa fiscalização também, é sempre trabalhar para facilitar a vida do taxista. O taxista cumpre um papel importante, é diminuir burocracia, reduzir tributos, né, ajudar os taxistas a poderem, eles que fazem o serviço que traz segurança à população, né, poderem atender com tranquilidade. Então o taxista vai ter sempre meu apoio, foi assim na Prefeitura do Rio, vai ser assim no governo do estado, para os taxistas do estado inteiro. Muito bem, a pergunta agora que vem do nosso ouvinte Guilherme, o Guilherme diz: gostaria de saber a respeito da vistoria anual do Detran, se tem algum projeto para acabar, pois todos sabemos da corrupção que acontece. É a pergunta que o Guilherme tem feito, ele tem feito a todos os candidatos, e não é apenas ele, outros ouvintes também trilham essa mesma via,
querendo saber a respeito da vistoria anual do Detran. Guilherme. Olha só, o Estado, né? O Estado é lato sensu, né? O Estado como um todo está sempre querendo perturbar a vida do cidadão, né? Para dar um jeito de cobrar alguma coisa ou criar alguma dificuldade, né? A vistoria vai acabar, né? Você pode fazer fiscalização por amostragem, né? Você pode responsabilizar o proprietário do veículo que eventualmente tiver com alguma avaria no veículo que seja, que coloque em risco a vida das pessoas, não só dele, da sua família, daqueles que andam dentro daquele veículo, mas também dos outros, né? Isso é possível fazer sem que todo mundo tenha que ir todo ano fazer uma vistoria no Detran, né? Isso é mais uma burocracia, mais uma presença do Estado na vida das pessoas, perturbando a vida das pessoas. O Estado tem que facilitar, a gente tem que criar uma cultura que é muito americana, aliás, né? Que é uma cultura seguinte: as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos. O Estado não é babá de ninguém, né? O Estado tem que fazer valer a lei, tem que fazer cumprir a lei, punir com rigor quando a pessoa não cumpre a lei. Então, vistoria se faz por amostragem, se faz com fiscalização e jamais fazendo todo mundo ir para essa vistoria anual. Então, podem ter certeza que no meu governo isso acaba. Pergunta da nossa ouvinte Josélia, ela é de São João e ela diz: a minha pergunta é sobre os transportes públicos e meios de locomoção, a questão da Transbaixada e de levar o metrô para a Baixada Fluminense e também estender as barcas até Magé, passando em Duque de Caxias e São Gonçalo. É uma pergunta que ela faz. Vamos lá, eu vou fazer muita referência aqui, tá, gente, nosso ouvinte JR, a muitas das coisas que eu fiz na Prefeitura do Rio, porque eu acho que, né, em campanha os candidatos acabam todos prometendo muita coisa, e eu acho que o fato de eu ter sido prefeito 8 anos e ter realizado tanto, né, me permite dar credibilidade para aquilo que eu estou dizendo. Eu investi muito em transporte público. Nós fizemos 3 corredores de BRT, a Transoeste, a Transcarioca e a Transolímpica. Deixamos a Transbrasil encaminhada, ela nunca foi prevista para terminar no meu tempo de governo, e tinha o financiamento, e tem, aliás, o financiamento garantido, os recursos garantidos do governo federal. Fizemos o VLT no centro do Rio, implantei o bilhete único, né? O bilhete único municipal, ele é um bilhete único que não tem subsídio. A gente fez o bilhete único sem dar dinheiro para empresário de ônibus, né? Então, foram ações que fizemos os corredores de BRS, foram ações que sempre privilegiaram o transporte público, né? Essa questão da mobilidade é uma questão gravíssima. Primeiro, você tem que trabalhar na região metropolitana, na Baixada Fluminense, como a Josélia fala sobre a Baixada, né, para levar emprego, indústria, empresa para a Baixada Fluminense, para que as pessoas não tenham que fazer esse deslocamento diário para a cidade do Rio, por exemplo, né? O ideal é que você diminua deslocamentos. Funciona para a Zona Oeste, funciona para a Baixada de Jacarepaguá, funciona para São Gonçalo também, ou seja, gerar crescimento, desenvolvimento, levar empresas para os diversos lugares do estado para evitar grandes deslocamentos. Agora, metrô é o ideal. Metrô é o transporte ideal, o transporte sob trilho é o transporte ideal. Eu tenho evitado, e olha que eu fui um prefeito que fiz muita obra, fiz muita coisa, mas dadas as condições financeiras do estado, eu tenho evitado anunciar obras muito ousadas, né? Porque a gente sabe que o que a gente precisa fazer no estado é recuperar os serviços básicos, botar a saúde para funcionar, botar o ensino médio para ter mais escola, devolver segurança e paz à população, por exemplo, na Baixada aumentar o efetivo de policiais, não tem quase policial na Baixada, não tem quase policial em São Gonçalo. Então, eu estou me comprometendo na eleição, apresentando esse Baixada, porque você tem ali a Via Light ligando Nova Iguaçu, o que falta para chegar na Avenida Brasil é muito pouco, né? Você pode colocar ali um corredor de BRT. Aliás, desculpa, eu vou fazer aqui uma confidência, não tem a ver com a pergunta dela, mas eu olho sempre para para a via aérea da Light ali, né? Os fios todos, né? Ali, na verdade, é a continuidade do Parque Madureira, né? E meu sonho de consumo é fazer o Parque de Nova Iguaçu ali também, como eu fiz o Parque Madureira. A gente compacta a fiação da Light, sobra espaço para fazer uma grande área de lazer ali. Então a gente está se comprometendo com o Transbaixada. Eu vou licitar as linhas de ônibus intermunicipais. Vamos reestudar esse bilhete único intermunicipal, ou seja, isso vai estar dentro do escopo da licitação, tentar aumentar o tempo, tentar diminuir o custo, ver se a gente consegue fazer com que ele seja sustentável, como foi na cidade do Rio de Janeiro, que não tenha subsídio, que o Estado não tenha que pegar dinheiro público e dar para empresário de ônibus. Isso, na cidade do Rio eu consegui. A gente conseguiu equilibrar a conta. Vamos ver se a gente consegue fazer isso também no Estado. As barcas, nosso foco principal é São Gonçalo. São Gonçalo tem uma possibilidade grande, é um transporte
muito eficientes, né? Para São Gonçalo eu adoraria fazer a linha 3 do metrô, mas eu não quero sair fazendo promessa que a gente não sabe se vai ter recurso para cumprir, né? Mas fazer as barcas ligando São Gonçalo. E as barcas, a Baía de Guanabara é um super espaço para mobilidade. Se der para fazer de Magé, Guapi, Caxias, quer dizer, tem espaço para isso. Nossa prioridade nesse primeiro momento vai ser Nova Iguaçu, São Gonçalo. Em relação ao metrô, o metrô vai até a Pavuna, né? Se a gente conseguir, são minhas duas prioridades, né? Fazer mobilidade para a Baixada, fazer mobilidade para São Gonçalo. Se a gente conseguir estender o metrô ali a partir da Pavuna em direção à Baixada, é um sonho de consumo. As pessoas que me viram como prefeito sabem que eu organizei as contas e quando a gente estava com condições de fazer, a gente fez muita coisa. Então, se Deus quiser, mas eu não quero sair daqui num estado tão quebrado, né, que não tem os serviços mais básicos, que falta policial, que falta médico, que falta professor, sair fazendo promessas grandes. Mas se Deus quiser, a gente recupera os serviços e vai para essas grandes intervenções de infraestrutura. Pergunta da nossa ouvinte Eliane, ela menciona também a questão da Avenida Brasil, você acabou de falar sobre as obras ali, pergunta que ela faz, as obras da Avenida Brasil serão concluídas no seu governo? Qual a previsão para resolver esse problema que está sacrificando o trabalhador? Aí tem que perguntar para o prefeito, né? O prefeito Crivella. O que eu acho que a gente tem que entender, gente? Primeiro, né? A Transbrasil foi uma obra iniciada no meu governo. A gente tem que aprender no Brasil, né, que os grandes investimentos de infraestrutura, eles precisam perpassar administrações, né? Porque às vezes você não consegue terminar em 4 anos num período de governo uma obra dessa dimensão, né? Você tem que avançar em outros governos. Então, desde o início a gente avisou, olha, primeiro porque não dava para tocar a Transbrasil com rapidez, né? Já estava fazendo 3 corredores de BRT, Porto Maravilha. Enfim, você imagina na JR como já estava sendo homenageado pelos engarrafamentos, todo mundo reclamando muito de mim. A gente ia parar a cidade se fizesse a Transbrasil com muita rapidez. Então a gente fez um trecho importante. A Transbrasil é uma obra importante porque ela traz não só o BRT, mas ela traz também infraestrutura nova para a Avenida Brasil, que é caótica, toda arrebentada, alagamentos, ela resolve esses problemas todos. E nós deixamos o financiamento do governo federal no Ministério da Cidade garantido para essa obra. Tem uma contrapartida da prefeitura, né? Eu tive já no final, quando eu perdi a eleição, as empreiteiras, eu parei para a Olimpíada da obra, né, por causa de trânsito. Quando voltou o fim da eleição, como eu tinha perdido, meu candidato tinha perdido a eleição, as empreiteiras começaram a fazer um jogo pesado. Queremos reajuste, queremos isso, queremos aquilo, não quis dar. A obra foi retomada e depois parou de novo, né? O que eu espero é que ela seja retomada. Porque a Transbrasil, por exemplo, quando eu falo do BRT, isso que eu estou chamando de Transbaixada, né? Você chegando ali pela Via Light, na Avenida Brasil, você conecta o BRT ali com o Transbrasil, que vai permitir você ir, por exemplo, pegar a Transolímpica, permite você conectar com a Transcarioca. Ou seja, o morador vai ter, se a gente conseguir concluir, né, no meu governo fizer a Transbaixada e a Transbrasil ficar concluída, o gente vai sair do centro de Nova Iguaçu, vai chegar de BRT com todo conforto na Barra da Tijuca em 25, 30 minutos. Né? Claro que aí tem sonhos aqui, de novo, eu não quero ficar aqui fazendo promessas que a gente tem que ver primeiro as condições financeiras. Mas você olha a 040, né? Que vai ali, Caxias, vai em direção a Petrópolis, né? Se você tem um grande terminal ali, você vai dar um conforto com a Transbrasil para a população da Baixada, né? Que não precisa ficar no quentão, engarrafando até o centro da cidade, vai numa faixa exclusiva. JR, sabe o que me deixa mais feliz com o BRT? Eu ter a cena ali, quem conhece a Barra da Tijuca, né? Ali, mais ou menos na altura do Novo Leblon, tem ali 5 faixas para veículo, uma para BRT. Quando você passa ali à tarde, aquele horário do rush, 5, 6 horas, as 5 faixas engarrafadas, tomadas por carro e o BRT passando batido. E carregando muito mais gente que naquelas faixas. Eu investi muito em transporte público, vou investir muito em transporte público no estado, né? E trazer dignidade para a população. São 11h15, minha gente, estamos no Debate 93 hoje, Debate 93 especial, recebemos aqui o candidato ao governo do estado do Rio, Eduardo Paes. A pergunta, candidato, do Samuel Eduardo, o que você vai fazer para melhorar o ensino básico do estado do Rio de Janeiro? Pergunta do nosso ouvinte Samuel. Samuel, de novo, boa pergunta, mas assim, o ensino, você divide o ensino fundamental, que é uma tarefa dos municípios, e o ensino médio é uma tarefa do governo do estado, né? No caso, o ensino médio, que é uma tarefa específica do governo do estado, nós vamos fazer o que eu estou chamando de ensino médio do amanhã. O que é o ensino médio do amanhã? É muito parecido com o que eu fiz na cidade do Rio, quando fui prefeito,
que eram as escolas do amanhã. Eu fiz, JR, né? As pessoas lembram muito das grandes obras. Eu construí na cidade do Rio de Janeiro 276 escolas. Eu fiz mais escola da cidade do Rio do que o Brizola fez de CIEP. E por que a gente construiu tanta escola? Porque eu sempre defendi o ensino em tempo integral. A gente conseguiu botar 200 mil crianças da rede municipal, estudando ali de 7h30 às 2h30, 3 da tarde, se for em creche é um pouco mais. Né? Isso permite que a criança tenha mais aula de português, de matemática, de ciências, que passe menos tempo na rua. Né? Isso é fundamental para a gente olhar para o futuro. Né? O projeto Escolas do Amanhã é um projeto que a gente devia ter continuidade com ele. Algumas obras que eu não consegui concluir de escolas estão paradas. Se o prefeito Crivella não for concluir, não quiser para o município, eu vou pegar essas obras paradas para o Estado e vou fazer escola do ensino médio. Então, esse ensino médio da manhã é isso. Eu quero o jovem do Estado do Rio estudando em tempo integral, com um viés mais, olhando mais para o mercado de trabalho, com um viés mais profissionalizante, além da rede FAETEC, CVTs que existe. Quero fazer isso e permitir que esse jovem saia dali preparado para o mercado de trabalho, que tenha mais tempo de aula, que possa ter um prédio de mais qualidade, que possa ter novas tecnologias. Isso no ensino médio. Como o ensino fundamental é a tarefa das prefeituras, não dá pra gente olhar assim, desculpa, mas esse garoto aí não tem nada a ver com o governador, tem a ver com o prefeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um programa no Ceará, tem um programa muito interessante que eles fizeram para educação. Eles fizeram o seguinte, pegaram todos os municípios e o governo do estado fez uma espécie de acordo de resultados. Se você melhorar o seu ensino fundamental, você vai receber mais recursos do governo do estado para melhorar seu ensino fundamental. Por exemplo, quando eu entrei na prefeitura, você tinha 30 mil vagas em creche. Eu fiz mais 60 mil, saí com 90 mil vagas em creche. Isso é fundamental para a mãe trabalhar. Aliás, não é só para a mãe trabalhar não, porque tem um pouco essa ditadura, parece que a mãe cuidando de filho já não está trabalhando. É para a mãe também poder ter seu momento para ela, né? E a criança poder ir ali para o espaço de desenvolvimento infantil, como a gente fez na Prefeitura do Rio. Então nós vamos trabalhar em parceria com as prefeituras para evoluir muito no ensino fundamental. Né? Isso deu super certo no Ceará, é impressionante. O JR, você olha, o Samuel que fez essa pergunta, né? Você olha os índices do Ceará, o Ceará é um dos piores estados de educação. Hoje eles estão na frente em tudo no IDEB. Claro que isso são projetos, né? A gente tem que começar a aprender isso. São coisas que demoram, no mínimo é médio e longo prazo, né? Demora um tempo para evoluir, para acontecer, mas é muito importante, a gente vai dedicar muito a isso. Né? A educação foi algo que eu investi muito na cidade do Rio. A gente fez reforço escolar, ampliou esse horário da criança na escola, mais aula, mais tempo na escola, construímos muito equipamento. A cidade do Rio precisa de muito equipamento de escola do ensino médio, né? Tem muito jovem que não consegue matricular, ou muita escola ainda compartilhada com a Prefeitura do Rio, aí você só tem oferta à noite, é muito ruim isso. Né? Então vamos investir muito nisso, pegar a Baixada, São Gonçalo, interior do estado, investir muito no ensino médio dos nossos jovens. Pergunta agora que vem da nossa ouvinte Luana, são 11h19. A Luana pergunta, gostaria de saber do senhor qual o seu posicionamento em relação à questão da segurança do estado do Rio e qual a sua proposta em relação a isso, ou quais as suas propostas, né, candidato? Vamos lá, essa é a pergunta que às vezes demanda um pouco mais de tempo, né? Daria quase para dar uma palestra, mas eu vou tentar simplificar. Esse é um tema absolutamente prioritário, né? Não existe vida se a gente não tiver o direito de ir e vir. Né? Essa realidade do estado, não preciso ficar aqui divagando sobre ela, que era uma característica muito da região metropolitana do Rio, né? Pegava Baixada, capital, São Gonçalo. Hoje você vai a Araruama, Cabo Frio, São Pedro, vai a Paraty, a Angra, a Volta Redonda, o drama é parecido, né? Outro dia eu fui em Coatis, está vivendo esse drama, né? Então, esse é um grande desafio. Eu vou colocar aqui duas premissas, né? A primeira delas é o seguinte: a intervenção acaba no dia 31 de dezembro, o governador assume, né? Se eu for eleito, assumo no dia 1º de janeiro, o comando passa a ser do governador, mas eu vou, como primeiro ato, pedir ao presidente da República eleito, seja ele quem for, eu vou pedir que, sob meu comando, numa nova estratégia, as Forças Armadas continuem trabalhando conosco aqui no Rio. É fundamental a gente contar com a retidão moral do Exército Brasileiro, com a capacidade de planejamento, com a força que eles têm, né? Então isso é um primeiro ponto, mas sob uma nova estratégia, tá? Isso é importante dizer, e sob o comando do governador. Uma segunda premissa é dizer o seguinte: não vai ter terceirização de responsabilidade, né? Eu vejo sempre os governantes culpando
as suas falhas na segurança pública, culpa o prefeito, culpa a desigualdade social do Brasil, culpa o Código Penal em Brasília, o tempo todo terceirização de responsabilidade. E aí eu trago um exemplo aqui, São Paulo, que é do nosso lado, tem o mesmo Código Penal que a gente, mesma desigualdade, e lá mata-se e morre-se 4 vezes menos do que a gente aqui. Então, alguma coisa está errada aqui no Rio, e esse erro é na política de segurança pública. Ou seja, se Eduardo Paes foi eleito governador, vocês não vão me ver na televisão dizendo, porque a prefeitura de Queimados ou de Caxias não fez tal coisa, porque a prefeitura do Rio não fez tal coisa, porque os deputados, claro que tem coisa para fazer, claro que tem mudança no Código Penal para fazer, mas a responsabilidade de segurança pública é do governador. Só para tentar resumir aqui, a gente vai de cara muito em cima dessa história da violência nas ruas, né? Isso você faz indo em cima de índice de, principalmente índice de roubo e de homicídio, né? E aí precisa de polícia, policiamento ostensivo, né? Precisa de polícia na rua, equipada, com qualidade, respeitando o policial, dando condições, trabalhando a partir de mancha criminal. Então assim, como é que alguém consegue policiar a Baixada Fluminense? Como é que alguém consegue policiar São Gonçalo com o número de policiais que tem? Né? Tem sempre uma comparação que a gente faz, tá aqui falando o morador da cidade do Rio, a UPP da Rocinha tem mais policial que o batalhão de São Gonçalo. Não estou dizendo aqui que a UPP da Rocinha não tem que ter aquele número de policiais, mas certamente o batalhão de São Gonçalo tinha que ter mais gente. Certamente o batalhão de Mesquita, que cobre Mesquita, Nilópolis, cobre Nova Iguaçu, aquele território enorme, aquela quantidade de gente, um batalhão só com baixo efetivo. Então, aumentar efetivo, ver polícia na rua, esse é o primeiro ponto. Depois agir com mais inteligência, JR. Tá morrendo muito inocente, tá morrendo muito policial. A gente precisa ser mais cirúrgico nas nossas ações, precisa ser mais preventivo, precisa sufocar o crime organizado. Depois, um outro ponto, a gente fazer uma corregedoria independente, né, de fato independente, que acompanhe, né? Você tem absoluta totalidade, maioria dos policiais estão hoje vivendo uma situação muito difícil, porque eles não têm condições, não têm equipamentos, não têm carro, às vezes, para trabalhar, né? E, como eu disse, com baixo efetivo, né? A gente precisa fortalecer a polícia, precisa dar força para a polícia, no caso do ostensivo, a polícia militar, no caso do trabalho mais de investigação, a polícia civil. Né? E depois, contando com a parceria do Exército, e concluo aqui, né? Contando com a parceria do Exército para ações específicas, né? Para retomada de territórios, para impedir a expansão de territórios, para dissuasão de conflitos entre facções criminosas. E tem um programa que a gente está chamando de Trilha do Futuro, Trilha para o Futuro, que é o seguinte: nós temos uma população jovem, né, que está aí sem perspectiva, que tem um índice de desemprego altíssimo, 40% dos jovens numa determinada idade no estado do Rio não tem emprego, não tem perspectiva, não tem esperança. A gente precisa disputar essa molecada com crime. E aí esse programa Trilha do Futuro que a gente vai fazer, ele é muito baseado no ensino médio da manhã, na escola, né? Mas é fazer ensino profissionalizante, é operar com arte, é operar com cultura, é operar com esporte, é dar bolsa para essa molecada, para essa garotada, dizer, ó, vai para a escola, vai fazer sua atividade cultural, sua atividade esportiva, você vai receber aqui uma bolsa. Não precisa do mercado de trabalho agora, não. Se prepara para o mercado de trabalho e ali na frente você vai. Então, um conjunto de ações, claro que isso, segurança pública inclui Ministério Público, inclui Judiciário, inclui Sistema Penitenciário, né? Um conjunto de ações importantes, mas eu tentei aqui dentro do possível simplificar. Essa é uma absoluta prioridade. Quem me conhece sabe que eu sou um sujeito obstinado, trabalhando, que eu acordo muito cedo, durmo muito tarde, quando eu pego uma missão, levo ela até o fim, e eu quero garantir a população do Rio. Não tem milagre, né? Não achar que, em 6 meses todos estaremos em paz. Né? Mas eu garanto que a gente inverte essa curva. Não precisa ser do jeito que está, JR. Não precisa a gente passar. Eu mesmo, agora em campanha, já passei por uma série de constrangimentos, né? Outro dia com a minha família na linha vermelha, tendo que fazer meia volta. Quer dizer, esse tipo de coisa não é normal. Não é normal a gente aceitar isso e achar e ficar justificando e tentando encontrar explicação para que a absoluta maioria da população de bem, né, tenha um constrangimento. Eu fui no Jardim Catarino, São Gonçalo. E aí uma senhora chegou para mim, ela tem um filho da minha idade. O Bernardo, meu filho, tem 14 anos, né, o meu mais velho. E ela falando, eu fico com medo do meu moleque, eu não deixo ele pra rua, né? Já teve amigo assassinado aqui, como é que pode isso? Como é que você pode? E às vezes você tá falando de bairros que não são bairros ricos, mas são bairros urbanizados, com ruas, né, com iluminação pública, com o mínimo de serviços públicos sendo prestados, e falta polícia, falta segurança. Então, nós vamos prestigiar muitos policiais,
eu vou estar do lado das forças policiais, né? Acho que quem conhece meu estilo, JR, sabe que eu não fujo de embate e não fujo de problema, né? Quando eu fui prefeito do Rio, tinha um pepino, eu era o primeiro a aparecer, né? Eu vou estar do lado da polícia para que ela possa agir. E, claro, tentando levar serviços para melhorar a vida das pessoas. Muito bem, são 11h26, minha gente. Esse é o nosso debate 93 especial de hoje. Acolhemos aqui o candidato ao DUDEM, ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Mais uma pergunta que vem agora do nosso ouvinte Davi. Ele pergunta sobre a questão fiscal do Rio, né? Como o candidato pretende resolver o problema fiscal do Rio, uma vez que a proposta orçamentária para 2019, segundo ele, dados dele, números dele, já vem com um rombo de 10 bilhões. A pergunta é do nosso ouvinte Davi e a resposta é com o candidato Eduardo Paes. Olha, vamos primeiro, né? Eu, de novo, vou fazer aqui referência ao meu trabalho de 8 anos, né? Eu peguei a prefeitura num momento de crise mundial, né? 2008 foi aquele ano de colapso financeiro mundial, o Brasil sentiu, 2009 foi um ano duro. Depois peguei um excepcional momento, Brasil 2010, 11, 12, foi muito bem. Em 2013 a gente começou a sentir os efeitos da crise. E os piores anos da economia brasileira foram 2015 e 2016. O PIB, né, o Produto Interno Bruto, caiu 7,5%. Se os nossos ouvintes lembrarem, né, vão lembrar o seguinte, em 2015 e 2016, a Dilma era presidente, ela já estava com a língua de fora lá em Brasília, e o Estado decretando calamidade pública no Rio. E a Prefeitura do Rio, ao contrário dos outros governos, inclusive de outras prefeituras na região metropolitana, não atrasou um dia salário de servidor, deu reajuste, pagou o prestador de serviço em dia, manteve seus investimentos, aliás, entregamos uma Olimpíada naquele momento, e, além de tudo isso, a gente ainda emprestou dinheiro para o Estado, né? Em 2015, para a saúde do Estado não colapsar, eu emprestei 150 milhões para o Pezão, para botar na saúde, para os hospitais não fecharem, e depois assumi mais 2 hospitais estaduais na Zona Oeste, o Albert Schweitzer e o Rocha Faria, né? Tudo para não permitir que a saúde colapsasse. Ou seja, a gente tem experiência, sabe fazer e sabe rejeitar contas, né? O que é minha impressão aqui no Estado? É claro, eu não quero dizer que a gente não vive um momento difícil, você tem uma recessão, você tem problema de royalties de petróleo, toda a conjuntura do Estado foi muito ruim nesse período. Mas eu tenho certeza que não precisa estar desse jeito. Não dá para culpar servidor pela incompetência do Estado. A totalidade dos servidores ganha muito mal. Deve ter aí um outro caso, do jeito que ganha acima do teto ou ganha demais, não está trabalhando. Isso a gente vai para cima, mas a maioria dos servidores ganha muito mal, né? Querer culpar servidor pela tragédia das finanças é um Estado. É um absurdo. Eu acho que o que a gente tem que fazer é caminhar para o campo da arrecadação, né? O Rio tem, eu vou chamar aqui, não são incentivos fiscais, tem privilégios fiscais, né? Um incentivo fiscal dado para trazer uma grande montadora para o sul fluminense, uma fábrica para queimados, é uma maravilha, né? Tá lá a fábrica gerando emprego, a gente vê. Agora, o que tem de malandro usando os incentivos fiscais para se dar bem, não está no gibi, né? Outro dia eu estava em Macuco, a cooperativa de leite lá tem um incentivo, e aí tem uma turma que vem do Paraná, processa dá algum tipo de beneficiamento no leite aqui, e usa o nosso incentivo para gerar um emprego no estado do Rio de Janeiro. Então nós vamos em cima disso, né? Uma renúncia de tributos, de impostos aí absurda. Depois você tem muita sonegação no Rio, muita sonegação. E aí a gente tem que modernizar a administração tributária, melhorar a fiscalização, né? Eu fiz muito isso na Prefeitura do Rio, e acho que a gente aumenta muito a arrecadação. Depois você tem, aí são coisas mais genéricas, mas eu vou dar um exemplo aqui. A dívida ativa da Prefeitura do Rio, dívida ativa é tudo aquilo que as pessoas devem para o Estado, tá certo? Se você deve um imposto, por exemplo, você está na dívida ativa, então você que deve para o Estado, né? A dívida ativa da Prefeitura do Rio é o estoque, ou seja, tudo aquilo que as pessoas devem para a Prefeitura do Rio, é metade do Estado. Em 2016, meu último ano como prefeito, eu arrecadei 600 milhões de reais de dívida ativa, recuperando dívidas que as pessoas tinham com a Prefeitura. Sabe quanto é que o Estado arrecadou tendo o dobro? 200. Se fosse para fazer uma regra de 3, era para ter arrecadado 1.200. Ou seja, tem um olhar de lupa de dona de casa, JR, nessa história de arrecadação, né? Olhar com atenção. Então eu quero garantir a vocês, né? A gente vai ajeitar as contas, né? Nós vamos organizar a casa. Claro, o Brasil tem que crescer, a conjuntura econômica tem que melhorar, né? Vamos ajudar o próximo presidente da República a conduzir o Brasil. O Brasil precisa ser pacificado. Aliás,
aí as igrejas têm um papel fundamental nisso, né? A gente precisa de paz na alma, não estou dizendo nem mais dessa história de segurança pública, a gente tem que ter menos ódio, né? A gente tem que juntar o Brasil, tem uma eleição, tem uma disputa, acabou a eleição, vamos dar as mãos ao próximo presidente. O Brasil precisa crescer, ninguém aguenta mais, né, o Brasil sem crescer por causa de conflito político, né? Eu, se for governador desse estado, eu vou ajudar muito nessa construção, né? Porque as pessoas, desculpa aqui, JR, avançando um pouco na política, não quero fazer propaganda para ninguém, mas as pessoas vão criando estereótipos sobre os candidatos absurdos, né? As pessoas pintam o Bolsonaro como se fosse um louco, né? Não é um ser humano normal, né? Articulado, faz política há muito tempo. Aqui tive relação política com ele quando fui prefeito do Rio. Enfim, a gente tem que parar de tanto ódio, tanta raiva, tanto jogar pedra, né? A gente tem que ter mais equilíbrio na política, aceitar o diferente, né? Olha, pensa diferente, tem esse viés, tem aquele viés, mas a gente levar o processo eleitoral para que ele possa fazer o Brasil crescer, né? Então, é esse esforço que a gente vai fazer para ajeitar as contas do Estado, melhorar a economia, ajudar o próximo presidente da República, né, para que o Brasil possa avançar, possa sair desse atoleiro que nós nos enfiamos, né, nos últimos anos. São 11h32, estamos aqui no nosso debate 93 especial hoje. Semanalmente nós temos acolhido aqui os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Isso é uma prestação de serviço que a Rádio 93 FM faz. Você encaminha pra gente aqui a pergunta, você faz a pergunta, eu vocalizo e o nosso candidato vai respondendo aqui. Então você pode encaminhar hoje, nosso candidato presente aqui, o candidato DEM ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. São 11h33, já na sequência aqui, algumas perguntas sobre Maricá. Dentre elas, a da nossa ouvinte Tainã, quais suas propostas para melhorar a vida do povo de Maricá? Outras pessoas aqui lembrando o episódio que envolveu a conversa com o ex-presidente Lula. Eu quero também ouvir a sua palavra, a sua opinião e a sua resposta sobre esse assunto, candidato Eduardo Paes, respondendo aqui especificamente a nossa ouvinte Tainã. Bom, vamos lá. Tainã, é o seguinte, primeiro, né, eu cometi numa conversa privada, né, eu era prefeito da cidade do Rio, com o ex-presidente da República, né, numa conversa privada, fiz uma brincadeira de muito mau gosto, né, com a cidade de Maricá, me desculpei imediatamente após o episódio, tive pessoalmente já em Maricá umas 3, 4 vezes nessa campanha, fazendo campanha, né, enfim, é óbvio que isso me constrange, né, me deixa triste, mas não passa de uma brincadeira de mau gosto, numa conversa privada, né, que tornada pública é um constrangimento grande, né, eu acho que a população, o Fabiano, prefeito de Maricá, foi meu secretário, né, tenho com ele uma ótima relação, dos 17 vereadores de Maricá, tem 11, 12 me apoiando, né, o que não está me apoiando é o que teve o irmão preso na última sexta-feira por agiotagem, né, um tal de Poubel, né, então assim, nós temos um grupo de pessoas importantes em Maricá. Maricá tem um desafio grande, né, no abastecimento de água. Esse é um papel importante que o Estado tem que resolver ali, ajudar e entrar. É um absurdo uma cidade com as dimensões de Maricá e que tem uma população de veraneio muito grande. Então isso ainda torna o problema mais grave em determinados períodos, né? Você tem um desafio ali da concessão da RJ que passa por ali, ou seja, é inaceitável que tenha pedágio no meio da cidade. Isso a gente vai estar muito atento. A gente precisa criar um batalhão em Maricá, né? Não dá para aceitar a falta de policiamento em Maricá. A prefeitura ajuda muito, pagando lá o RAIS, o bico do policial, enfim, aqueles programas que tem e que a própria prefeitura contrata o policial, mas o Estado tem que cumprir sua parte, não é que a gente vai negar a ajuda da prefeitura, né? Até porque a prefeitura de Maricá vive junto com o Niterói uma das melhores situações fiscais do Estado pela quantidade de royalties que recebe, né? Então, nós vamos priorizar muito essa região, né? Vamos trabalhar muito. E aí eu acho que no caso de Maricá, até pela brincadeira de mau gosto que eu fiz, né? Eu tô frito, vou ter que tratar Maricá com absoluto privilégio, né? Se eu não for o melhor governador da história de Maricá, eu tô ferrado. Então, a população de Maricá pode ter essa certeza, né? Minha mulher já disse que ela vai me pegar pessoalmente, me levar para cuidar pessoalmente de Maricá para compensar a brincadeira de mau gosto de novo. Me desculpo toda vez que eu trato desse assunto, eu me desculpo com a população. O ser humano erra, né? E a gente, quando a gente admite o erro e pede perdão, eu acho que a gente tem que aceitar, é assim que eu conduzo minha vida, né? A gente não tá sempre certo, a gente erra pra caramba.
11h36, a nossa ouvinte Tatiana, candidato Eduardo Paes, pergunta qual a sua proposta para o sul do estado. E ela faz aqui uma observação. Na saúde, principalmente na segurança, tendo em vista que não temos mais paz no interior, assim como não há paz na capital. A pergunta da nossa ouvinte Tatiana. Olha só, Tatiana, eu até dei o exemplo aqui quando falei de segurança, falei de Coatis e Volta Redonda, né? Isso mesmo. Essa aqui é a loucura do estado, né? Você imaginar que lugares que no passado eram lugares pacíficos, agora se tornou essa realidade, né? Citei aqui Angra, citei Arraial, Araruama, São Pedro, quer dizer, um absurdo que a gente vive em todo o estado. O sul fluminense, eu vou fazer uma comparação aqui, é a nossa Califórnia, né? A Califórnia é o estado mais forte dos Estados Unidos, né? E o sul fluminense tem um potencial enorme, né? Pela sua localização geográfica, que está bem no meio entre Rio e São Paulo, as indústrias se instalaram no sul fluminense, pelo potencial da sua gente, é uma meca do conhecimento, né? O que tem de gente ali que conhece, né? O que tem de produção, de conhecimento naquela região impressionante, de universidade, né? Tem uma possibilidade muito grande da gente ampliar ali esse papel de uma indústria de conhecimento que dá apoio àquela atividade industrial que está ali. Então a gente vai fortalecer o papel do sul fluminense, fortalecer o papel industrial daquela região do estado e buscar sempre isso, levar essa, vamos chamar aqui de indústria do conhecimento, né, de alta tecnologia, tecnologia de ponta, também para o sul fluminense. Em relação à saúde, ali tem uma experiência de um consórcio, né, o hospital aberto pelos municípios, né, ele está com, sei lá, 20 e poucos % dos leitos fechados, a gente tem que chegar na capacidade máxima. Saúde vai ser resolvida, JR, com uma coisa, aplicar o orçamento da saúde na saúde, né? A Constituição manda você aplicar 12%, né, do orçamento do Estado na saúde. O Estado aplica 6%, né? Para você ter uma ideia, a Constituição manda o município aplicar 15%. Eu aplicava 25%. O orçamento da saúde era 2 bilhões, eu deixei em 6 bilhões. O orçamento da Prefeitura do Rio na saúde é maior do que o do Estado, né? Então, não tem muito jeito, tem que botar dinheiro. Pegar esses consórcios de municípios, na Baixada tem um bom exemplo, o Cisbaf, é o consórcio dos municípios da Baixada para a saúde. No sul fluminense tem experiências interessantes, a gente vai aportar recursos e jogar forte, mas é a região mais forte do estado, né? É um lugar que a gente tem que tratar com muito zelo, carinho e reproduzir a experiência do sul fluminense para outras regiões do estado. 11h38, aqui no debate 93 especial de hoje, o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, respondendo às perguntas dos nossos ouvintes. Uma dessas perguntas é do nosso ouvinte, pastor Carlos. O pastor Carlos Alípio pergunta: gostaria de saber o que o candidato pretende fazer com a situação da SEDAI. Pastor, não privatizaria a SEDAI, né? Não há hipótese de eu privatizar a SEDAI. Agora, nós temos uma cobertura de esgoto baixíssima no estado. Vou dar de novo o exemplo de São Gonçalo, 3% de esgoto coletado, não é nem tratado. Baixada é um número pateticamente ridículo também, né? Então, assim, a gente mantém a SEDAI estatal, agora a gente vai estudar a situação de cada região. Por exemplo, eu acho que é perfeitamente possível fazer na Baixada, em São Gonçalo, algo que eu fiz na Zona Oeste, que é uma PPP, no caso da Zona Oeste fiz uma concessão, né? O esgoto ficou com a iniciativa privada, a água com a SEDAI, né? E isso permitiu que a SEDAI investisse mais na água, e nós tínhamos 5% de esgoto tratado na Zona Oeste, já estamos chegando a 50%, em mais 8 anos chega a 100% de esgoto tratado, né? Então, é possível, sem privatizar a SEDAI, é possível trabalhar com o setor privado sob o comando da SEDAI. A SEDAI é uma empresa forte, uma empresa que dá lucro, né? Quando não há interferência política, ela funciona, ela caminha bem. Aliás, foi uma das poucas ilhas preservadas no estado do Rio. A gente não viu a SEDAI, graças a Deus, envolvida em nenhuma dessas histórias de corrupção, né? Tem servidores de muita qualidade. Agora, precisa levar água para a Zona Oeste, precisa levar água para a Baixada, precisa levar água para São Gonçalo, precisa levar água para Maricá. Não é admissível que em pleno século XXI você não tem esgoto e ainda falte água em vários lugares do estado. Pergunta que faz o nosso ouvinte Luciana, ela pergunta o seguinte: a senhora Eduardo Paes, qual a sua opinião sobre a Lava Jato? Ela faz 3 aqui de uma vez. A sua opinião sobre a questão da Lava Jato, sobre a prisão do ex-presidente Lula e ações como prisão de ex-governantes.
Olha só, todas as pessoas, a Lava Jato é excepcional, ela desvendou, ela botou luz sobre a política, né? Então todos os políticos, absolutamente todos, né, passam a ser expostos, né, e ter mais visibilidade, ter mais transparência nos seus atos, né? Então isso é muito positivo para o Brasil, né? E as pessoas que cometem crimes num país civilizado, elas pagam pelos seus crimes, né? Então isso cabe ao Ministério Público investigar, comprovar, e compete ao Poder Judiciário definir, vai para cadeia, não vai para cadeia, paga a pena, não paga a pena, né? Então, eu não comemoro prisão de ninguém, eu não fico feliz com prisão de ninguém, né? Isso para mim é sempre muito triste, né? Se eu convivi com um ex-presidente, se eu convivi com um ex-governador, pessoas que eu trabalhei junto, eu nunca vou ficar feliz com a desgraça da vida alheia, mas as pessoas têm que pagar pelos seus crimes, né? E esse é o Brasil que a gente quer construir, né? Então, a Lava Jato é muito positiva, nós vamos trazer para o Estado experiências, sim, daquelas medidas contra a corrupção, vamos criar uma Secretaria de Integridade Pública, né? Eu fui prefeito do Rio 8 anos, JR, isso eu quero dizer, né? Enfim, por isso fiquei exposto também a essas investigações, né? Não há uma acusação contra mim de receber propina, de dar vantagem, zero nisso, né? Teve um problema na prefeitura, localizado de um servidor público, né? Que está pagando pelos seus erros, não há qualquer envolvimento meu nessa história. Então eu acho que é muito importante que a Lava Jato continue fazendo o seu papel, é muito importante que essa transparência seja jogada, e aí o Poder Judiciário, né, a quem cabe julgar as informações, aquilo que se apura, é definir, vai preso, não vai preso. E respeitar a decisão judicial não se contesta, nem se comenta, cumpre-se, respeita-se, né? Agora dos nossos ouvintes aqui, do nosso ouvinte Josimar, por exemplo, da nossa ouvinte Janaína, eventualmente é um assunto que já foi de alguma forma exposto, mas o ouvinte quer um detalhe específico, claro. Aqui nós vamos respondendo. Josimar de Duque de Caxias pergunta: e os professores do Estado, como é que você vai fazer com a educação do Estado aí na perspectiva dos professores? Olha só, vou falar para todo servidor público, não vou falar para professor só não, né? E aí, de novo, me desculpa, vou trazer um exemplo como prefeito da capital, né? Servidor na prefeitura do Rio de Janeiro, e aí pode perguntar para qualquer servidor, você que é professor do Estado, você que é bombeiro, você que é policial militar, pergunte para os servidores da prefeitura do Rio de Janeiro como eu era como prefeito, né, como servidor. Primeiro, sempre recebeu em dia, no máximo no segundo dia útil do mês, com calendário divulgado no início do ano. Sempre recebeu metade de 13º no meio do ano, sempre recebeu sua segunda metade de 13º no fim do ano. Sempre recebeu reajuste anual, todo ano eu dava reajuste, todo ano, pelo menos pelo IPCA, pelo menos pela inflação daquele ano, sem exceção. E nós criamos uma coisa, não cobrava contribuição de nativo, né? Porque eu acho um absurdo você ter lá uma regra que se estabelece e depois muda, enfim, não cobrava. E além de tudo, JR, a gente ainda tinha uma coisa que a gente chama de acordo de resultado, né? Isso valia para o gari da Conlub, valia para o cara que troca a lâmpada na Rio Luz, valia para o professor, valia para o médico. A gente estabelecia a meta. Ó, o IDEB da escola tem que chegar a uma nota tal, né? Se chegasse a nota tal, os professores daquela escola, os funcionários daquela escola, da prefeitura, recebiam até um 14º salário, né? O gari da Conlub, a gente tinha por gerência, uma meta de percepção de limpeza, né? Tinha uma empresa que avaliava, se atingisse a meta, todo gari ganhava um 14º salário. Isso valeu para todos os servidores da prefeitura, na área da saúde, na área da educação. Então, assim, como é que eu quero tratar o servidor do Estado? Assim. Você vai me perguntar, bom, Eduardo, você começa no dia seguinte que você entrar tratando assim? Difícil, né? Dada a situação fiscal do Estado. Agora, o meu norte, a minha meta, é organizar as contas para que o servidor do Estado volte a ter respeito, né? Porque o servidor não é culpado pela tragédia que aconteceu com o Estado. O servidor é o último culpado. Aliás, o servidor do Estado é muito mal remunerado. Então a gente tem que buscar identificar isso e caminhar nessa direção. Nessa linha aí, uma intervenção mínima, que você tem uma ideia, uma previsão de em quanto tempo se arruma isso, pensando somente aí na questão dos servidores? Essa coisa de data, primeiro, o acordo de recuperação fiscal permitiu que os servidores voltassem a receber em dia, né? Então isso já está acontecendo, né? É uma boa notícia, né? As pessoas contestam muito o acordo de recuperação fiscal, né? Eu acho que ele, pelo menos, né, se num estado de causa absoluta, você passou a pagar o servidor, né? Isso já é uma conquista enorme, né? Então, eu não gosto de ficar dando esses prazos. Eu acho que, de novo, o fato de eu ter sido prefeito 8 anos, a maneira como eu conduzia a gestão da prefeitura, né, pode
dar bem o norte da maneira como eu trabalho. Vou trabalhar muito para resolver o mais rápido possível. Pergunta que vem da nossa ouvinte Janaína, duplicação do quilômetro 32, caminho para Nova Iguaçu. Tá no planejamento? Tá, você tem uma série de vias no estado, né? Na Baixada Fluminense, São Gonçalo, né? Estradas que tem enfim, movimento muito grande e que precisam de duplicar, de infraestrutura, que eram áreas que eram estradas, mas que passaram pelo adensamento urbano, pela quantidade de casas que se construíram, não tem rede de drenagem, então vira aquela coisa de poça d'água, terra para tudo que é lado. Então tem que se investir nisso, a gente vai investir muito. Fiz muito no Rio, vou fazer muito pelo estado. Pergunta que vem agora da nossa ouvinte Ana Leia, ela é turismóloga e trabalha em hotel, está acompanhando a gente agora, ouvindo. Pergunta dela é quanto à área dela de atuação, quanto ao turismo, quais são as propostas para o turismo e a hotelaria na cidade do Rio, que tem caído consideravelmente aqui. Evidentemente, a gente tem que ampliar para trazer aqui a perspectiva de estado. A ouvinte Ana Leia. Aí é o seguinte, JR, não tem jeito em segurança. Né? Eu, na minha época de prefeito, eu dobrei o número de quartos de hotel. Né? Dobrei, literalmente, dobramos. Eu não me lembro aqui no número, saímos de 19 para quase 40 mil quartos. Pode ser que eu esteja errando aqui, não quero falar o número, mas dobramos, né? Ou quase dobramos o número de quartos de hotel. Né? Você trouxe grandes redes e tal. O que acontece? E eu me lembro, tinha época que eu parecia que era agente de viagem. Às vezes vinha um ministro para o Rio, fim de semana, a gente me ligava, Eduardo, no prefeito, não tem como você conseguir um quarto de hotel, porque eu não estou conseguindo reserva, né? Vou pegar do emblemático, o Hotel Nacional em São Conrado foi aberto, né? E já fechou. O que acontece aí? Você tem, obviamente, uma crise econômica, né? A gente recebe muito turismo doméstico, mas a principal razão é a segurança. Se você não resolver a percepção de que o estado é um lugar que as pessoas podem vir para Araruama, para Cabo Frio, para Angra, para Búzios, para Petrópolis, para Teresópolis, para Friburgo, né, para a cidade do Rio, podem se instalar para fazer uma convenção no centro de Nova Iguaçu, né, e ter tranquilidade, vão poder circular, é difícil trazer turista. Então, o Rio passa por um momento de descredibilidade institucional, por uma crise financeira e por uma crise de segurança pública. Né? Como é que o sujeito que está vendo lá, ouvindo o noticiário, vendo na televisão, sai notícias todas em São Paulo, não vamos longe, não precisa falar de turista gringo, não, vamos falar de turista de São Paulo, né? Que é um potencial grande pra gente. O que ele vai fazer num hotel, né? Num lugar que ele vê que está tendo guerra de facções, né? Lá, paulista adora ir pra Angra, né? Como é que ele vai? A última notícia é que o exército estava ocupando as comunidades de Angra, né? Porque estavam dominadas de facção criminosa. Ele precisa inverter essa realidade. E assim, mas eu falo isso, JR, com muito otimismo, porque assim, primeiro, eu sempre vejo crise como oportunidade, né? Eu acho que crise é um momento de oportunidade para transformar, para mudar, né? Não é, a gente não pode ser, a crise me estimula a lutar. Vivi algumas crises na Prefeitura do Rio, peguei a Prefeitura no momento de crise, né, mundial, e a gente conseguiu inverter essa lógica. E o Estado é muito forte, o Estado do Rio é muito forte, nós somos a segunda economia do Brasil, o Estado mais educado do Brasil, não tem porque as coisas serem desse jeito. A minha percepção é que quando a gente inverte minimamente essa curva, né, no campo da violência, no campo das finanças, o investidor passa a acreditar no Rio, né, vem, se instala. A gente viveu um determinado momento aqui que é isso que eu estava dizendo, você ficava tentando arrumar vaga para as pessoas se hospedarem, tentando encontrar sala para o sujeito instalar sua empresa. Tinha briga por empresa no centro do Rio, para as pessoas se instalarem, né? Isso a gente vai devolver essa condição ao nosso estado, eu tenho certeza. Pergunta que faz aqui o nosso ouvinte Giovanni, a pergunta dele é sobre as Olimpíadas, né? O legado das Olimpíadas. Ele fala sobre as estruturas feitas para as Olimpíadas, de que essas estruturas estão esquecidas. Ele fala que os BRTs estão abandonados. Pergunta a ele qual o verdadeiro legado dos jogos, e ele deixa duas possibilidades aqui, e o candidato Eduardo Paes pode acrescentar uma outra, ou a sua resposta às duas. Seriam as dívidas ou seriam os escândalos? Pergunta o nosso ouvinte Giovanni. Vamos lá, primeiro, dívida não tem nenhuma, né? A Prefeitura do Rio, no meu governo, nós saímos de uma dívida de 14 bilhões, né, atualizada pelo IPCA, deixamos uma dívida de 10, ou seja, a dívida é 60% das receitas correntes líquidas, né? Isso é um número técnico, mas pelo jeito o Giovanni entende alguma coisa. Então, a dívida da Prefeitura do Rio diminuiu, né? Peguei uma dívida, aliás, ela vinha diminuindo desde o governo César Maia, governo Conde, depois César Maia de novo.
e eu continuei diminuindo a dívida do município. Então a dívida do Rio hoje é menor do que era quando eu assumi. Depois, só para você ter uma comparação, Giovanni, a gente gastou em saúde e educação nos meus 8 anos de governo 65 bilhões de reais. Para fazer Olimpíada, para fazer estádio, a gente gastou 650, ou menos que isso, é menos de 1% do que a gente gastou em saúde e educação. Legado, amigo, é você olhar, né, para o Porto Maravilha, é você olhar para os piscinões da Praça da Bandeira na Tijuca, é você olhar para a Transolímpica, Transoeste, Transcarioca. Se elas estão mal mantidas, tem que cobrar do prefeito atual, né? A gente fez a infraestrutura, manteve enquanto eu estive na prefeitura. Agora eu não posso responder se o prefeito atual não está tapando buraco na cidade, né? Enfim, se não está mantendo a cidade, aliás, infelizmente, essa manutenção está frágil em várias áreas, né? Enfim, então, a Olimpíada trouxe muito legado. O senhor já esteve no centro da cidade, já andou de VLT, né? Isso é um legado importante, né? Quer dizer, a vida das pessoas, as intervenções que aconteceram foram muito grandes. Em relação aos escândalos, não há nenhum escândalo envolvendo a Prefeitura do Rio, né? Você tem escândalos envolvendo o governo do Estado, né? Você não tem nenhum escândalo envolvendo esse prefeito aqui, ou obras superfaturadas aqui e acolá, né? Então esse é um outro dado importante. As pessoas respondem pelos seus atos. Eu respondo pela Prefeitura do Rio, não respondo pelo governo do Estado. Estou até trabalhando para passar a responder. Em relação ao Parque Olímpico, né, só para você ter uma ideia, aquilo ali é uma PPP. Nós não gastamos um tostão. Foi o privado que pagou aquilo tudo ali, né? E aí você tem uma outra coisa. A gente tem 2 arenas. E está tendo muito evento, viu? Né? Porque acaba não sendo muito divulgado, mas está tendo. Acabou de ter lá um X Games, não sei das quantas, enfim. Está tendo muito evento ali no Parque Olímpico. Agora, tem 2 estruturas, né, que são públicas, que é a arena de handebol e a arena de natação, que a prefeitura tinha que desmontar, né, para se transformar em escolas e ginásios, né? Quero te afirmar aqui que, se eleito governador, já tem até um convênio assinado entre a Prefeitura do Rio e a Prefeitura de Caxias. Eu vou fazer essas escolas desmontando, e eu fiz justamente para não ter elefante branco, né? A gente vai desmontar e vou fazer essas escolas do amanhã e do ensino médio do amanhã, a gente vai fazer com essas estruturas, trazendo para a Baixada Fluminense, trazendo para São Gonçalo, levando para o interior equipamentos de qualidade. Então eu tenho muito orgulho do que fiz na Olimpíada do Rio, né? A gente trouxe muito benefício, como evento foi um sucesso, né? E não reconhecer um legado não conhecer a cidade do Rio, não andar pelo Porto Maravilha, pelo Boulevard Olímpico, pelo túnel Marcelo Alencar, pelo VLT, não passar pelo túnel da Transolímpica. Quem mora em Nova Iguaçu sabe bem o legado, né? Quem mora em Magalhães Baixo para chegar em Curicica sabe bem esse legado, né? Quem mora em Guaratiba e trabalha na Barra da Tijuca sabe bem esse legado, né? Quem mora na Penha e trabalha na Taquara sabe bem esse legado. Quem passa pelo Mergulhão Clara Nunes ali em Madureira, no Campinho, sabe bem esse legado. Quem mora na Praça da Bandeira sabe bem esse legado com os piscinões que nós fizemos. Então tem um conjunto de ações, de intervenções, e isso tudo estamos falando de grandes obras, né? Não estamos falando aqui das 115 clínicas da família que a gente fez. Chegamos a 4 milhões de cariocas, né, com o programa de saúde da família. Não estamos falando de 2 novas maternidades, de 4 novos hospitais. Não estamos falando aqui das 60 mil vagas criadas em creche. Ou seja, a gente fez muito, fizemos muito, né? Uma parte inspirado nas Olimpíadas, ou usando as Olimpíadas para trazer o investimento, né? E outra ação, gestão, ação eficiente de um governo que eu acho que deixou muito para a cidade do Rio. A população reconhece isso. Queremos agradecer aqui a presença do candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Candidato, nós entregamos agora para o senhor aqui em mãos as perguntas que foram feitas, incluindo as perguntas que não foram feitas por uma questão de tempo, para que vão ficar, estão entregues em mãos aí. Claro, estão entregues em mãos aí exatamente para que o senhor tenha conhecimento, vá acompanhando, eventualmente traga uma resposta. Pode ser que dentre elas nós tenhamos aí ideias, propostas. Legal. São sempre muito sem boas. Dúvida. E agora a sua palavra de despedida para os nossos ouvintes. Olha, queria primeiro agradecer muito a você, JR. Eu não posso vir aqui e não agradecer a Ivelise, né, Ivelise Oliveira. Não posso deixar de agradecer o meu amigo, futuro senador Harold de Oliveira, né, que é uma pessoa que eu tenho enorme respeito, carinho. Nós não estamos nem no mesmo partido, mas o Harold é uma pessoa que eu tenho enorme admiração, né? Sempre foi um parlamentar que para mim foi uma inspiração, uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito carinho, né? Não estou fazendo propaganda eleitoral aqui, mas estou elogiando um homem que merece o respeito e o voto das pessoas, né? Queria agradecer muito a oportunidade que a 93 FM abre, porque a gente às vezes fica nesse debate, não consegue colocar propostas, né? E o espaço aqui
é um espaço que a gente consegue colocar propostas. Eu queria deixar para os ouvintes esse recado. Eu acredito muito nesse estado, né? Eu tenho certeza que esse estado é viável, né? Eu tenho a honra de ter no mundo evangélico, pelas cidades que eu ando, muito apoio. Tive sábado com meu amigo pastor Silas Malafaia, pastor Abner do nosso lado, o apóstolo Valdomiro do nosso lado. Quer dizer, tem um conjunto de pessoas que sabem os valores que eu defendo, né? Como a gente trabalhou na Prefeitura do Rio de Janeiro, como a gente conduziu o nosso trabalho. Eu quero usar toda a minha experiência, tudo aquilo que eu ganhei de conhecimento ao longo desses anos de vida pública para mudar esse estado. Eu tenho certeza que é possível, que é viável, que a gente consegue enfrentar esse desafio. Vamos acertar, errar, certamente acertar mais do que errar, mas mudar a vida das pessoas para melhor. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês pelo carinho. Um beijo especial na Ivelise e no senador Harold de Oliveira. Muito bem, quero agradecer aqui mais uma vez a presença do nosso convidado aqui de hoje, o candidato do DEM ao governo do estado do Rio de Janeiro. Como nós temos feito regularmente, esse é um tempo também que nós oramos, pedimos aqui a bênção de Deus sobre o nosso estado, lembramos das nossas lutas e dificuldades e também temos a oportunidade de orar pelos candidatos. Todos eles têm sido aqui alvos da oração do povo de Deus nessa hora, agradecendo o seu carinho ouvinte, a sua participação com a gente. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui, o Senhor é um Deus maravilhoso que nunca nos deixa, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós elevamos os nossos olhos para os montes e nós temos uma certeza absoluta. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Cuida do nosso estado, Senhor. Continua a tratar a cada um de nós, livrar-nos do mal e abençoar a todos. Nós oramos pela vida do candidato Eduardo Paes, pedimos que o Senhor o abençoe, a ele, a sua equipe. Lembramos também de sua família, que o Senhor a todos abençoe. Oramos pelo nosso estado em todas as áreas, as dificuldades, os temas que nós discutimos hoje aqui. Lembramos especialmente daqueles que estão enfermos, familiares que os acompanham e também daqueles que estão com seus corações enlutados. E sobre cada um deles seja derramada a bênção do Senhor, hoje e sempre, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.